Olá, meus estimados colegas, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula de nossa série de estudos sobre análise de risco. E hoje nós vamos tratar da 5ª etapa do ciclo de gestão de riscos. Nós vamos falar sobre o tratamento dos riscos. Mas antes de começar, eu já deixo algo muito claro. O setor de inteligência, ele não executa o tratamento do risco. Já falei isso de diversas formas diferentes ao longo de nossas aulas. Ele apenas propõe os caminhos. Ele assessora o tomador de decisão. E essa é uma das maiores fortalezas da nossa atuação, não é mesmo? Espero que vocês estejam conectados e concordem também, porque é uma realidade. O que é tratar um risco? Tratar um risco é decidir o que será feito em relação a ele. A análise feita até agora, ela permitiu, então, identificar o risco, entender suas causas, mensurar sua gravidade, avaliar seu posicionamento na matriz. Agora é hora de responder a pergunta: e diante disso, o que a instituição vai fazer? E aqui entram 4 estratégias clássicas de tratamento de riscos, conforme definido na ISO 31000 e aplicado à realidade institucional. Então, a primeira estratégia é o quê? Evitar o risco. O que é isso? É a opção de não se expor ao risco. Significa o quê? Abandonar, suspender ou alterar uma atividade para impedir que o risco sequer se apresente. Exemplo na inteligência penitenciária: cancelar uma escolta de preso de alta periculosidade ao identificar a ameaça concreta de resgate e até que medidas extraordinárias sejam adotadas para fazer frente, para realizar a operação de forma segura. Agora, a segunda estratégia se refere ao quê? A redução ou mitigação do risco, né? O que é reduzir ou mitigar o risco? É a opção mais comum que nós temos, que todo mundo faz. Ela consiste em diminuir a probabilidade de ocorrência ou impacto do risco por meio de ações preventivas ou corretivas. Vamos para os exemplos. Eu sempre gosto de trazer exemplo para enriquecer, para que os senhores incorporem a realidade dos senhores aí. Eu trago um exemplo, mas existe N exemplos, né? Reduzir ou mitigar risco, ele pode ser através da instalação de câmeras com reconhecimento facial nas portarias para dificultar o ingresso de pessoas com identidade falsa. Ou reforçar a rotina de revista pessoal com scanner corporal. Então, essas medidas, elas não eliminam o risco, mas o tornam menos provável ou menos grave. Uma terceira estratégia seria transferir o risco. Isso consiste em atribuir a outra parte a responsabilidade pela consequência ou resposta ao risco. Isso é muito comum em contratos, parcerias e seguros. Mas vamos para um exemplo clássico na inteligência penitenciária. Por exemplo, nós poderíamos trazer aqui terceirizar a escolta de presos em casos específicos com base em convênio, com forças policiais externas, transferindo o risco de responsabilidade operacional. Vamos pensar outra hipótese. O que a gente poderia trazer? Contratar empresa especializada para instalação da blindagem, tendo aí cláusula de garantia por falhas técnicas. Entenderam? É uma forma de transferir os riscos. Deve ter várias outras aí, não me vem à mente agora. A quarta estratégia é o quê? É aceitar o risco. O que é aceitar o risco? É reconhecer que o risco ele existe e decidir não tomar nenhuma ação direta no momento. Isso pode ocorrer por vários fatores. Por exemplo, custo alto de mitigação, risco residual considerado tolerável, ausência de alternativa prática ou por decisão estratégica consciente. Vamos um exemplo de aceitação de risco que poderia se enquadrar dentro do sistema prisional. Vamos lá. Manter sistema de controle manual de chaves em alas de segurança mínima, por considerar aí que o risco é baixo e o custo de automatização é inviável. É uma realidade. Mas aqui nós temos um detalhe muito importante. O que nós temos que pensar? Aceitar o risco exige que ele esteja formalmente avaliado e documentado.
Por quê? Porque se você aceitar o risco sem análise prévia, isso não é uma decisão, isso é uma negligência, ok? E o papel da inteligência em todo esse cenário, pessoal? Como nós já destacamos, a inteligência penitenciária, ela não executa ações de tratamento, ela assessora. Então, o nosso papel é o quê? É produzir análise técnica com base em dados e métodos, identificar as opções de tratamentos possíveis, avaliar os prós e contras de cada alternativa e subsidiar o gestor com recomendações claras, imparciais e fundamentadas. Por quê? Que quem decide aí o que vai fazer é sempre o tomador de decisão, que pode ser o diretor da unidade, o gestor regional, né, ou a administração superior. Agora, quem que fundamenta a decisão? Quem fundamenta é o analista de inteligência. E isso, pessoal, já é uma responsabilidade enorme. Nós não precisamos ir além disso. E como apresentar as opções de tratamento? Pois bem, ao final da análise de risco, o relatório produzido pelo setor de inteligência, ele deve conter propostas claras de respostas que sejam compatíveis com a classificação de cada risco avaliado. Mas como estruturar essa apresentação de forma técnica e compreensível? Vocês já pensaram nisso? Vamos lá. A sugestão aqui é seguir um modelo simples, mais completos. Vou trazer aqui algumas opções, para que os senhores reflitam. Vou para uma reflexão acerca de uma estrutura básica. Vamos lá. Então, um exemplo de estrutura para apresentar a forma adequada de tratamento. Primeiramente, nós temos que descrever claramente qual que é o risco identificado. Lembra? Nós já falamos disso, e essa descrição ela tem que ser bem pontual. Vamos fazer um exemplo de identificação. Possível fuga por falha no sistema de travamento eletrônico da cela 1, da cela 1 a 10, da cela da ala 3, enfim, você vai especificar, você vai identificar o risco e apontar ele de forma bem clara. Em seguida, o próximo passo, você vai apresentar a classificação final desse risco, ou seja, você já avaliou o risco. Então você vai colocar ali, vai escrever algo como risco alto com pontuação de 20 pontos. Depois, é importante você registrar quais são as consequências esperadas caso esse risco se concretize. No nosso exemplo, as consequências elas podem ser aí evasão de presos, repercussão negativa na mídia e o risco à integridade física dos servidores. Próximo passo, é fundamental listar as opções de tratamento. E agora existem 4 caminhos possíveis, Quais são as opções de tratamento? Primeiro, evitar o risco. Isso significa eliminar sua causa, se possível. Por exemplo, substituir imediatamente o sistema de travamento eletrônico defeituoso. Segundo, mitigar o risco, ou seja, reduzir a probabilidade ou o impacto. Pode ser feito, por exemplo, com rondas mais frequentes ou mecanismos de segurança redundantes. Terceiro, transferir o risco. Como que isso aconteceria? Repassando parte da responsabilidade para terceiros. Isso pode ser feito por meio de contratos de manutenção, parcerias com órgãos externos ou convênios técnicos. E, por fim, existe a opção consciente de aceitar o risco. Mas atenção, isso só deve ocorrer quando o risco for controlável ou inevitável, e sempre com a justificativa técnica muito bem fundamentada. E por falar em fundamentação, o último item do relatório deve ser justamente a recomendação técnica, que explica aí de forma clara e objetiva por que determinada resposta foi sugerida. Esse tipo de estrutura que eu passei para vocês, pessoal, ele transforma o relatório em um documento técnico, coerente e defensável do ponto de vista administrativo. Ou seja, não apenas aponta o problema, mas orienta o gestor a tomar decisões seguras e justificadas com base em critérios técnicos. Porque apontar problema é muito fácil, Isso nós estamos acostumados no cenário corporativo. Todo mundo sabe identificar, sabe falar mal, sabe falar que não está bom. Agora, apresentar soluções, execuíveis numa perspectiva técnica, aí é uma outra história. Mas não tem problema, é por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós somos operadores
da área da atividade de inteligência. Vamos agora, pessoal, falar um pouco da avaliação de custo-benefício. Então, outro aspecto essencial é a análise de custo versus efetividade de cada proposta. É aquilo que a gente sempre fala, custo-benefício. A ISO 31000, ela recomenda que a resposta ao risco seja proporcional à sua magnitude, execuível e eficaz no tempo certo. Então, não adianta a gente propor uma solução milionária para o risco de impacto leve, nem propor ação barata para um risco de impacto catastrófico. Vamos a alguns exemplos práticos para ilustrar essa lógica. Primeiro exemplo. Se o risco identificado for o aumento de fugas noturnas devido à ausência de iluminação no perímetro, a instalação de refletores com sensores de presença pode representar um custo razoável, mas com um impacto altamente positivo na mitigação do risco. Então, nesse caso, o investimento é proporcional, viável e justificado, ok? Um segundo exemplo. Suponha aí que haja falha recorrente na comunicação entre as torres e a base. Então, propor a compra de rádios digitais de alta potência, nesse caso, pode até parecer caro à primeira vista. Mas se o risco for frequente e comprometer a segurança da unidade, a despesa será plenamente defensável. O ponto central é esse. Cada proposta de resposta precisa ser avaliada à luz do risco que se pretende resolver. Nem sempre a melhor solução é a mais cara, mas é preciso garantir que ela seja proporcional, tecnicamente justificável e juridicamente defensável. É isso, pessoal. Tratar um risco é, no fundo, uma decisão de governança institucional. É onde o gestor demonstra sua responsabilidade técnica, administrativa e ética diante da ameaça identificada. E o analista de inteligência ele vai cumprir o seu papel quando oferece aí caminhos claros, realistas e fundamentados com base na doutrina, experiência e método. Na próxima aula nós vamos falar sobre as técnicas e ferramentas de apoio à análise de riscos. Aí vai incluir a matriz SWOT, a GUT, Delphi, checklists e outras. Vamos aprender quando e como usá-las para fortalecer a análise, inclusive nos ambientes com poucos dados estruturados. E até lá eu vou deixar com vocês, como sempre, uma reflexão. A sua unidade, ela costuma decidir com base em análise de risco ou com base em pressa, política e pressão? Com esse conhecimento você será parte da mudança. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.